Bom dia, quarto ano. Tudo bem com vocês? Estamos a mais uma aula de língua portuguesa e hoje dando continuidade no livro Ampliando Rotas, né, que está aí aparecendo no fundo para vocês. A atividade ela vai contemplar áreas das disciplinas de língua portuguesa e de história, tá bom? Conforme o nosso cronograma, essa aula tem como objetivo hoje, dessa nossa aula maravilhosa, ele tem como objetivo hoje possibilitar o desenvolvimento de competências e habilidades para o século XXI por meio da investigação para a solução de uma situação disparadora, promover a integração dos conteúdos de diferentes disciplinas, também hoje é o que está nos oferecendo o objetivo da aula de hoje. O conteúdo que essa aula traz hoje é as páginas para a gente 10 a 15 e as páginas 40 e 41, que vai trabalhar o projeto 1, que é o projeto com a temática de mosaico, tá bom? Então, essa atividade você tem que entregar no dia 20/8. Você vai ler atentamente as páginas solicitadas e realizar as atividades das páginas 11, 13, 15, 40 e 41. São atividades bem facinhas. Vamos lá verificar o nosso livro? Pegando o seu livro aí do Ampliando Rota, a professora vai pegar o dela aqui também. Ok. Então, esse aí é o livro do Ampliando Rotas, que ele vai trazer pra gente hoje, né? A capinha aí bonitinha do Ampliando Rotas. E depois ele vai exibir pra gente o início aí para vocês, ó. Ele vai exibir o início do projeto. Deixa a professora tirar aqui a câmera dela de cima. Do projeto que ele chama de Projeto 1 do Mosaico Cultural. Ele começa com uma espécie de um poema, né? E nada mais é do que uma letra de Chico Buarque de Holanda, que ele diz: para todos, o meu pai era paulista, meu avô pernambucano, meu bisavô mineiro, meu tataravô baiano. Meu maestro soberano foi Antônio Brasileiro que soprou esta toada, que cobri de redondilhas para seguir minha jornada. E com a vista enevoada, ver o inferno em maravilhas, nessas tortuosas trilhas, a viola me redime. Creia, ilustre cavalheiro, contra fel, moléstia, crime, use Dorival Caymmi, vá de Jackson do Pandeiro. Aí ele dá continuidade aqui, na outra página. Para um coração mesquinho, contra a solidão agreste, Luiz Gonzaga é tiro certo, Pixinguinha é inconteste. Tomé Noel, Cartola, Orestes, Caetano e João Gilberto. Viva Erasmo, Ben, Roberto, Gil e Hermeto. Palmas para todos os instrumentos, salve Edu, Bituca, Nara, Gal, Betânia, Rita, Clara, Evoé, jovens avistas. Né? Então, Evoé, que ele está falando aqui, é um grito festivo da cultura grega, e inconteste é a mesma coisa que aquele ou aquela que não é contestado, tá bom? Então, aqui ele traz o significado de outras palavras que estão aqui dentro, e ele diz: neste projeto vamos aprender um pouco mais sobre a cultura e as origens da cultura brasileira, além de pensar em nossas raízes culturais. Mas afinal, o que é cultura? Né? Ele pergunta aí pra gente: o que é cultura? E aí, durante esse projeto, nós vamos pensar sobre isso e criar um cordel para ser apresentado em uma exposição a que todas as culturas estão convidadas. Então, vocês já sabem o que é um cordel, porque nós já trabalhamos isso aí lá em língua portuguesa. Então,
Nesse momento, o que é a atividade eu quero que vocês tentem fazer? Eu quero que vocês tentem criar um cordel falando sobre cultura brasileira, tá bom? É essa que a atividade da página 11 pede, que vocês façam isso, tá bom? Na próxima página, eu vou colocar em uma aqui para ficar melhor a visualização aqui, até para a professora explicar para vocês, tá bom? Deixa eu pôr mais para cá. Show, vamos lá. Aí a próxima página, que é a página 12, ele fala o seguinte: embarque liberado. O que é cultura? Então ele fala: pense na palavra cultura com o sentido de cultivo. Quando cultivamos uma planta, cuidamos dela para preservá-la, para que floresça e dê vida ao nosso ambiente. Cada plantinha tem sua beleza única e um jeito especial de ser tratada. Algumas gostam de sol e calor, outras preferem a sombra e o frio. A cultura de uma sociedade é o cultivo do conhecimento, das tradições, dos costumes, dos valores e das produções materiais desenvolvidos ao longo de sua história, passados espontaneamente de geração em geração, por meio de sua comunicação, suas atividades diárias, suas comemorações, suas refeições, etc. É, portanto, sua herança social e sua identidade. Música, obras de arte, vestuário, culinária, utensílios, meios de transporte, arquitetura, religião, festas populares, línguas, gírias e até mesmo o jeito de ser de uma população são chamadas de manifestações culturais, ao qual ele traz aqui algumas imagens para a gente, né? Olha que maravilha, deu até água na boca, né? Então ele fala que a feijoada é um prato típico da cultura brasileira, mas não é exclusiva daqui. Ela existe desde a época do Império Romano e há versões desse prato na cultura europeia, na mexicana, na árabe e até na judaica. A página 13, ela traz Investigando Nossas Origens, que é a etapa 1 agora. Com a ajuda dos familiares de vocês, vocês vão criar uma tabela de manifestações culturais sobre a origem da família, tá bom? Sobre a origem da sua família, ou seja, o que a tua família costuma fazer, né? Você vai criar uma tabela dessas manifestações, o que é, por exemplo, trajes típicos, comidas, brincadeiras e gírias próprias dos lugares, né? Dos seus familiares, tá bom? Caso não conheça nenhuma dessas manifestações, você vai ter que pedir ajuda para pesquisar na internet, tá bom? Essa atividade serve para conhecer as culturas que nos formam e nos influenciam. Se não conseguir, preencha alguma linha, tudo bem, não precisa preencher tudo, tá? É isso que ele quer dizer com isso. Na etapa 2, agora é o momento de você pensar com quais elementos dessas raízes você mais se identifica. Por exemplo, vamos supor que você pesquisou sobre a cultura africana, sobre a cultura europeia, e aí você vai verificar qual desses dois mais você se encaixa. Na etapa 3, você vai compartilhar os resultados. Infelizmente não tem como compartilhar com a turma, porque nós não estamos todos na sala de aula, mas você vai compartilhar alguma coisa do resultado dessa pesquisa comigo, né? Dando aquele clique e mandando para mim lá no privado. E aí, diante das pesquisas, vocês iriam verificar, se tivessem todos juntos, que existem coincidências entre as origens das famílias que compõem um grupo, mas também existem características muito diferentes. Isso não é admirável? Ele fala, por exemplo, de repente, o método de eu fazer um mingau de banana, por exemplo, não é igual como a mãe da Mariana faz, não é igual como a mãe do Isaac faz, como o Jorge faz, como o Vinícius Leonilton faz. Deu para entender quando ele fala em relação a isso? Então ele mostra aqui para vocês, ó, o maracatu rural, que é uma dança típica pernambucana, cuja origem africana remonta ao século XIX. Essa manifestação cultural é ainda considerada patrimônio imaterial brasileiro e a sua personagem principal é o caboclo da dança, tá? A página 14, ela traz uma pergunta que você vai ler
Infelizmente não vai ter como analisar com os colegas, mas você vai identificar os povos que deram origem à nação brasileira e colocar aqui. Aqui você vai achar comida, ele fala aqui, ó, como já vimos, alguns elementos culturais como comidas, animais, festas e danças têm presença muito marcante no Brasil. E você vai tentar conseguir encontrá-los nesse quadro. As 10 palavras estão escondidas entre a horizontal e a vertical, tá bom? Horizontal e vertical. E você vai ter que encontrar essas palavras. A próxima página, que é a 15, que é até onde a atividade pede aqui, ela vai pedir o seguinte: aprendemos que a cultura que cada pessoa carrega é muito diversificada, ou seja, é muito diferente uma das outras. E que influências você identifica na sua formação cultural? Ou seja, diante de todas as pesquisas que vocês vão fazer, qual a formação cultural que tu mais te identifica da que você pesquisou? E aqui você vai escrever o que você entendeu sobre cultura até agora, depois que você fizer a sua pesquisa, tá bom? Aí nós vamos lá para a página 40, que vai dar continuidade nessa atividade aqui. Quase chegando. Próxima, beleza. Na página 40, vou só ampliar aqui um pouquinho para ficar melhor para vocês visualizarem. Ele diz o seguinte: trago na bagagem. Desde o começo deste projeto, aprendemos muitas coisas sobre a cultura, né? Não só sobre esse projeto, mas sobre o que nós já trabalhamos no terceiro ano e trabalhamos também nos capítulos de história e trabalhamos também em língua portuguesa. Então ele fala tanto sobre a cultura local como sobre os lugares em que nunca fomos. Aí você vai ver que você vai aprender que a cultura de cada povo deve ser respeitada e preservada, e até um objeto típico da cultura que vocês vão construir, que vai ser o cordel, e vocês vão rever esse percurso, tá? E aí você vai ligar os pontos da imagem a seguir para registrar o caminho que a equipe percorreu, tá bom? Por exemplo, nessa jornada, qual foi a etapa que você mais gostou de fazer? Foi a pesquisa? Foi de produzir o cordel? Foi de fazer os exercícios de diagrama? Você vai dizer. E você aqui vai colocar também quais foram as suas dificuldades. Nesse daqui, que é o testar avião, né? Ele vai pedir que você, infelizmente não tem como colocar você e a turma, o que você poderia ter feito diferente para melhorar o projeto, né? E infelizmente é a exposição que não vai dar para a gente fazer, né? Então você vai preencher o que você conseguir aí dessa parte, tá bom? Então essa era a atividade interdisciplinar de língua portuguesa dessa aula do dia 20/8. Qualquer dúvida é só perguntar no privado. Beijo e até a próxima aula.